Desde que o ser humano começou a pensar sobre a própria existência, uma pergunta nunca nos abandonou: o que significa viver bem? Nós mudamos, o mundo mudou, mas essa pergunta continua ecoando, seja nas nossas escolhas, nos nossos medos ou até mesmo nas nossas buscas. Mas talvez a resposta não esteja exatamente onde nós sempre procuramos. Talvez a felicidade não seja um prêmio nem um destino distante, mas algo mais simples, algo que nasce quando a alma finalmente encontra paz. Foi exatamente isso que o filósofo de mais de 2000 anos atrás tentou nos ensinar. Em meio ao mundo marcado por instabilidades, guerras e incertezas, um cenário que não nos é estranho, ele ousou afirmar que a felicidade é possível e que ela começa quando aprendemos a eliminar as perturbações que nós mesmos criamos. E hoje nós somos convidados a percorrer esse caminho de reflexão junto com Epicuro. Assim, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Para compreender o pensamento de Epicuro, é necessário antes situá-lo no tempo e no contexto histórico em que ele viveu. E esse foi um filósofo grego que viveu entre os séculos 3 e 4 a.C., em um período conhecido como Helenismo. Esse período histórico surgiu após as conquistas de Alexandre o Grande, justamente no período onde o mundo grego está passando por profundas transformações políticas, sociais e culturais. As antigas cidades-estado, como Atenas, perderam a sua autonomia política, e em meio a isso, as pessoas passaram a viver em grandes impérios, onde se sentiam pequenas, inseguras e sem controle sobre o seu próprio destino. E foi diante desse cenário que a filosofia mudou profundamente o seu foco. Se antes os filósofos se preocupavam principalmente com a política, a organização da cidade e as leis, agora a principal pergunta passou a ser: como o indivíduo pode viver bem em um mundo instável e incerto? É justamente nesse contexto que surge a filosofia epicurista. Epicuro acreditava que o objetivo principal da vida humana é a felicidade, mas não qualquer tipo de felicidade. Para ele, ser feliz significa viver com tranquilidade, equilíbrio e ausência de perturbações da alma. Ele percebeu que grande parte do sofrimento humano não vem da realidade em si, mas dos medos, das falsas crenças e dos desejos excessivos criados pela própria sociedade. Por isso, Epicuro defendia que a filosofia deveria ser uma prática cotidiana, uma espécie de medicina da alma. Assim como nós usamos os remédios para curar o corpo, também usamos a filosofia para curar a mente, libertando-nos da angústia, da ansiedade e do medo. Para colocar essas ideias em prática, Epicuro fundou uma escola chamada O Jardim. Diferente das escolas filosóficas tradicionais, como a Academia de Platão ou o Liceu de Aristóteles, o jardim não tinha um caráter político e nem elitista. Era um espaço simples, voltado para a convivência, a amizade e a reflexão filosófica. Além disso, era um ambiente inclusivo, pois aceitava mulheres, estrangeiros e pessoas escravizadas, algo que naquela época era extremamente revolucionário. A Carta a Meneceu é um texto fundamental porque resume os principais ensinamentos éticos de Epicuro de forma clara e acessível. Ela foi escrita para orientar qualquer pessoa que desejasse alcançar uma vida feliz, mostrando principalmente que filosofar não é algo complicado ou distante,
mas é algo necessário para todos. Logo no início da carta, Epicuro afirma que ninguém é jovem demais e nem velho demais para filosofar, pois cuidar da alma é essencial em todas as fases da vida. Ele compara a filosofia a um remédio, afirmando que quem adia a prática filosófica é como alguém que adia o cuidado com a sua própria saúde. Assim, desde o começo, Epicuro deixa claro que a sua filosofia não busca riqueza, fama ou poder como caminhos para a felicidade. Pelo contrário, ele propõe uma vida simples, equilibrada e consciente, baseada no autoconhecimento e na libertação dos medos. A partir dessa base, ele desenvolve reflexões sobre o prazer, os desejos, a prudência e a superação das angústias humanas, temas que serão aprofundados ao longo desse podcast. Para Epicuro, o prazer é o bem supremo e o verdadeiro objetivo da vida humana. No entanto, quando ele fala em prazer, não se refere à ideia comum de exagero, excessos ou busca desenfreada por sensações intensas. Pelo contrário, Epicuro propõe uma visão muito mais profunda, racional e equilibrada do que significa viver bem. Para ele, o prazer verdadeiro está ligado à simplicidade e à estabilidade da vida. Segundo Epicuro, o prazer pode ser definido como a ausência de dor no corpo, chamado de aponia, e a ausência da perturbação na alma, conhecido como ataraxia. Esses dois conceitos são fundamentais para compreender sua filosofia. A aponia representa um corpo livre de sofrimento físico, enquanto a ataraxia vai simbolizar um momento tranquila, sem angústias, medos excessivos ou inquietações desnecessárias. Quando o corpo e mente estão em harmonia, o ser humano alcança um estado de satisfação duradoura e estável, que não depende das circunstâncias externas. Nesse sentido, Epicuro entende que a felicidade não está em momentos passageiros de prazer intenso, mas em um estado contínuo de tranquilidade. Ele acredita que muitos sofrimentos humanos surgem da confusão sobre o que realmente é necessário para viver bem. As pessoas costumam desejar mais do que precisam e esse excesso de desejos acaba gerando frustração, ansiedade e dor. Isso significa que ser feliz não é viver em uma busca constante por emoções fortes, prazer intenso ou experiências extremas. Pelo contrário, essa busca incessante costuma gerar mais ansiedade do que felicidade, pois nunca há satisfação completa. Epicuro acredita que a verdadeira felicidade está em um estado de equilíbrio, no qual a pessoa aprende a valorizar aquilo que é simples, acessível e suficiente para uma vida tranquila, sem medo do futuro ou arrependimento do passado. Dentro dessa perspectiva, Epicuro faz uma classificação muito importante dos desejos humanos, ajudando a compreender quais devem ser buscados e quais devem ser evitados. Em primeiro lugar, estão os desejos naturais e necessários, como, por exemplo, comer, beber, dormir, ter abrigo, segurança e manter amizades. Esses desejos são essenciais para a sobrevivência e para o bem-estar, além de serem relativamente fáceis de satisfazer. Quando atendidos de forma equilibrada, eles proporcionam estabilidade e paz. Em seguida, Epicuro fala dos desejos naturais, mas não necessários, como, por exemplo, comidas refinadas, roupas luxuosas ou um conforto excessivo. Esses desejos não são condenados pelo filósofo, pois fazem parte da natureza humana. No entanto, eles não são indispensáveis para a felicidade. Se não forem satisfeitos, a pessoa pode viver bem e em tranquilidade. O problema surge quando esses desejos passam a ser vistos como essenciais. Assim, a filosofia epicurista ensina que o caminho para a felicidade passa pelo autoconhecimento, pela moderação dos desejos e pela valorização das coisas simples da vida. Ao reduzir o medo, controlar os desejos e buscar a tranquilidade do corpo e da mente, o ser humano pode alcançar uma vida verdadeiramente feliz, estável e livre de sofrimentos desnecessários. Quando Epicuro fala sobre como viver bem, ele começa por algo que à primeira vista pode parecer simples, mas que para ele é fundamental: a prudência ou a frônesis. Epicuro ele afirma que a prudência é a mais importante das virtudes, porque é ela que orienta todas as nossas escolhas e ações.
Sem a prudência, a vida se torna uma sequência de impulsos. E viver apenas reagindo ao que aparece, sem refletir, segundo ele, quase sempre leva ao sofrimento. A prudência é essa capacidade de parar, pensar e avaliar as consequências das nossas decisões. Ela nos ensina que nem todo prazer deve ser buscado automaticamente e que nem toda dor precisa ser evitada a qualquer custo. Muitas vezes, aceitar um pequeno desconforto agora pode evitar uma dor muito maior no futuro. E da mesma forma, buscar um prazer imediato pode parecer uma ideia muito boa no momento, mas acabar custando caro depois, na forma de ansiedade, frustração ou arrependimento. É importante destacar que Epicuro não está defendendo uma vida de renúncia extrema ou de sacrifícios constantes. Muito pelo contrário, ele não condena o prazer, ele o coloca no centro da vida ética. Mas o prazer que ele defende não é o excesso nem a intensidade momentânea. É um prazer estável, duradouro, que traz tranquilidade à alma. E é justamente a prudência que nos ajuda a identificar quais prazeres contribuem para esse estado e quais apenas nos perturbam. Diferente de outras filosofias morais, Epicuro não valoriza as virtudes como fins em si mesmas. Para ele, as virtudes são importantes porque servem à vida feliz. Elas são instrumentos para alcançar a tranquilidade e não objetivos isolados. É ela que organiza todas as outras virtudes e dá sentido a elas. A justiça, por exemplo, é fundamental porque permite uma convivência pacífica. Viver de forma justa evita conflitos, punições e o medo constante de ser prejudicado ou de prejudicar alguém. Mesmo que uma injustiça ela pareça vantajosa no curto prazo, ela vai cobrar um preço alto a longo prazo, porque quem age injustamente vive sempre com receio, insegurança e inquietação. Então a prudência ela mostra que a paz vale mais do que qualquer vantagem momentânea. A sabedoria também ocupa um lugar importante nesse pensamento. Ela nos ajuda a compreender os limites da vida humana. Epicuro nos lembra que somos mortais, que não controlamos tudo e que o sofrimento faz parte da existência. Aceitar isso não é pessimismo, mas sim uma libertação. Quando nós entendemos os limites da vida, deixamos de exigir demais de nós mesmos e do mundo, e passamos assim a viver com mais serenidade. A amizade para Epicuro é uma das maiores fontes de prazer e segurança. Ter amigos significa não enfrentar a vida sozinho. A amizade ela oferece apoio emocional, proteção e confiança. Ela reduz medos, fortalece laços e torna a vida mais leve. Não por acaso, Epicuro ele valorizava tanto a vida em comunidade e a convivência simples entre os amigos. Ele também fala muito sobre a importância de saber escolher e saber rejeitar. Escolher bem significa optar por prazeres simples, naturais e fáceis de alcançar. Prazeres que não dependem de luxo, poder ou reconhecimento. Já rejeitar bem significa evitar aquilo que gera dependência, ansiedade e sofrimento. Desejos excessivos nunca se satisfazem completamente e acabam nos aprisionando. No fundo, viver bem, segundo Epicuro, não é viver em busca de emoções intensas, status ou excessos. É viver com consciência, equilíbrio e prudência. É construir uma vida tranquila, onde o prazer nasce da simplicidade, da reflexão e da capacidade de fazer escolhas que preservem a nossa paz. Epicuro ele nos convida, acima de tudo, a viver com atenção, cuidando da nossa vida como algo precioso, finito e digno de serenidade. Epicuro afirma que a morte nada é para nós. Essa frase, apesar de simples, carrega um significado muito profundo. Para Epicuro, tudo aquilo que consideramos bom ou ruim depende da nossa capacidade de sentir, perceber e experimentar. Sentimos alegria, tristeza, dor ou prazer, apenas quando estamos vivos. A morte, por sua vez, é a ausência total de sensação, de consciência e de experiência. Enquanto estamos vivos, a morte não faz parte da nossa realidade.
Ela pode existir como uma ideia, como um pensamento distante, mas nunca como uma experiência real. E quando a morte chega, nós já não existimos mais para senti-la, temê-la ou sofrê-la. Segundo Epicuro, o medo da morte é uma das maiores causas do sofrimento humano. Esse medo acompanha as pessoas ao longo de toda a vida, fazendo com que vivam angustiadas, preocupadas com o futuro e dominadas pela ansiedade. Muitas pessoas passam a vida inteira imaginando como será a morte, o que vem depois dela, ou se haverá algum tipo de punição ou sofrimento eterno. Por causa disso, eles deixam de aproveitar o presente, de valorizar os momentos simples e acabam vivendo mais com medo do que com a própria vida. Assim, o medo da morte rouba a tranquilidade de quem está ainda vivo. Quando o ser humano compreende que a morte não deve ser temida, ele se liberta de um sofrimento que não tem nem sentido nem utilidade. Essa compreensão traz alívio, traz leveza e permite que a vida seja vivida com mais consciência e serenidade. Sem o medo constante da morte, o ser humano aprende a valorizar o agora, o presente e aquilo que realmente importa. Um medo muito comum, segundo Epicuro, é o medo dos deuses. Epicuro acredita que os deuses existem, mas não como seres vingativos, castigadores, ou controladores da vida humana. Para ele, os deuses são seres perfeitos, felizes e completamente tranquilos. Eles vivem em um estado de harmonia absoluta e não interferem nas ações humanas, nem punindo, nem recompensando. Por isso, não há motivos para temer punições divinas, nem para viver esperando recompensas após a morte. Epicuro afirma que esse tipo de crença apenas gera culpa, ansiedade, medo e submissão. As pessoas passam a viver presas a regras impostas pelo medo, e não pela razão ou pela busca de uma vida feliz. Segundo Epicuro, essas crenças afastam o ser humano da verdadeira liberdade e da tranquilidade da alma. Ao eliminar o medo da morte e o medo dos deuses, o ser humano se liberta emocionalmente e passa a viver de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza, para Epicuro, significa viver de forma simples, equilibrada e consciente. Significa buscar prazeres moderados e valorizar as amizades, o conhecimento e a paz interior, evitando sofrimentos desnecessários. Assim, o ser humano alcança a ataraxia, que é o estado de tranquilidade da alma, de paz interior e de equilíbrio emocional. Nesse estado, a pessoa já não é dominada pelo medo, pela culpa ou pela ansiedade. Ela passa a viver o presente com serenidade, liberdade e verdadeira felicidade. Essa é a tranquilidade da alma, que Epicuro acredita ser o verdadeiro objetivo da vida humana. Para Epicuro, a amizade é um dos maiores bens da vida e um elemento essencial para a felicidade. Ter amigos significa ter segurança, apoio emocional e alguém com quem compartilhar os prazeres simples da vida. A amizade, segundo ele, não é apenas um vínculo afetivo, mas também uma forma de proteção contra os medos e incertezas da vida. Quando estamos cercados de pessoas que nos querem bem, sentimos que não estamos sozinhos diante das dificuldades, e isso nos dá coragem para enfrentar o mundo com mais serenidade. No jardim de Epicuro, a amizade era vivida de forma concreta e cotidiana. Os filósofos conviviam diariamente, compartilhando refeições, ideias, experiências, criando um ambiente de confiança e companheirismo. Essa convivência não se limitava ao debate intelectual, mas se estendia às pequenas alegrias da vida, como comer juntos, caminhar, ir, conversar. A amizade ajudava a afastar o medo, a solidão e a insegurança, tornando-se um verdadeiro remédio para a alma. Epicuro acreditava que, sem amigos, a vida se tornaria mais árida e cheia de angústias.
pois é na relação com o outro que encontramos apoio e sentido. Outro ponto central da filosofia epicurista é a defesa de uma vida simples. Epicuro ensina que devemos aprender a viver com pouco, pois quem se contenta com o necessário não sofre com a falta do supérfluo. Ele nos convida a refletir sobre os desejos que cultivamos. Muitos deles não são essenciais, mas apenas ilusões criadas pela sociedade ou pelo nosso próprio ego. Ao reduzir esses desejos, libertamo-nos das correntes da insatisfação constante e encontramos a verdadeira paz. A verdadeira riqueza, portanto, não está em acumular bens, mas em reduzir os desejos e cultivar aquilo que realmente importa. Quanto menos desejos desnecessários temos, mais livres e felizes nos tornamos. Essa liberdade não é apenas externa, mas principalmente interna. É a tranquilidade da alma que nasce quando não somos escravos da ambição ou mesmo da vaidade. Epicuro nos mostra que a felicidade não depende de grandes conquistas, mas da capacidade de apreciar o que já temos e de viver em harmonia com o presente. Em síntese, Epicuro ensina que a felicidade está na tranquilidade da alma, na moderação dos desejos, na amizade e na superação dos medos, especialmente o medo da morte e dos deuses. Para ele, o medo da morte é irracional, pois quando ela chega, já não estamos mais presentes para sofrer. Da mesma forma, o medo dos deuses deve ser abandonado, já que eles não interferem na vida humana. Libertar-se desses medos é alcançar a verdadeira paz interior. Embora seja uma filosofia antiga, ela continua extremamente atual, pois nos convida a refletir sobre o modo como vivemos hoje, em meio ao excesso de consumo, às pressões sociais e à busca incessante por status. Epicuro nos lembra que a felicidade não está em ter mais, mas sim em desejar menos. Ele nos ensina a valorizar o essencial e o presente, a cultivar amizades genuínas e a viver com simplicidade. Assim, Epicuro nos mostra que viver bem é viver com equilíbrio, sabedoria e serenidade. É aprender a apreciar os pequenos prazeres, como uma conversa agradável, uma refeição compartilhada ou até mesmo o silêncio da natureza. É compreender que a vida é breve e que, por isso, devemos aproveitá-la sem desperdício, focando no que realmente traz paz e alegria.